O que é tesouro pré-fixado? Se você quiser saber mais sobre isso e se quiser saber também um segredinho sobre ele, acompanhe o vídeo até o final que você vai ficar sabendo. Sempre que a gente fala em um título do Tesouro, a gente precisa falar no Tesouro Direto, né? Que é a plataforma que existe do governo que permite que a gente faça a compra de títulos de maneira direta. Nesse tipo de plataforma, né, para quem já viu o vídeo que a gente tem aqui sobre a Selic, a gente tem a condição de comprar uma parcela de 1% de um título ou um valor mínimo de R$30 ou próximo de R$30, tá? Então, qual que é a diferença? Existem três tipos principais de títulos hoje que são vendidos, né, pelo Tesouro Direto, que tem algumas diferenças, né? Então, para poder falar sobre o pré-fixado, eu preciso explicar rapidinho algumas diferenças, né? Então, assim, quando a gente fala de Selic, a gente fala em pós-fixado. Quando a gente fala em um tesouro pré-fixado, a gente está querendo dizer, então, que existe previamente a compra desse título, uma combinação de uma taxa de rentabilidade, né? O juro que vai te devolver esse título, né? O quanto o governo está disposto, né, a te devolver, a te pagar como uma remuneração por ter comprado esse título, né, dentro do período pré-estabelecido. Então, a diferença principal é que ele não vai ter uma diminuição de rentabilidade ao longo do tempo, ele vai preservar aquele valor que foi combinado inicialmente. Isso pode ser bom ou ruim, depende muito do contexto econômico que a gente estiver vivendo. Se a gente estiver num período de aumento de Selic, é provável que o valor da Selic vá ultrapassar eventualmente o valor pré-fixado deste título. E se a gente tiver um cenário de queda da Selic, aí sim a gente tem uma garantia, ele serve como uma espécie de um seguro de que nós vamos ter aquela rentabilidade previamente acordada, certo? Então, existe uma característica em títulos do governo diferentes da Selic, né, que são a possibilidade de pagamentos recorrentes ao longo do tempo de existência desse título ou não. Então, assim, quando a gente vê lá um tesouro pré-fixado com juros semestrais, a gente tem a hipótese de conseguir ao longo de a cada 6 meses assim, receber uma remuneração por estar dentro desse título, estar participando dessa iniciativa. Então, assim, isso significa que você consegue antecipar um pouco dos ganhos. Caso contrário, você só vai receber algum valor efetivamente no vencimento do título. Então, para esse tipo de título é muito importante tomar cuidado com os prazos, porque se você tiver um título com um prazo muito longo e eventualmente você precisar pegar esse dinheiro de volta, é possível que em algum momento, com a oscilação da Selic, você perca dinheiro. Aí vai entrar o nosso segredinho. Como assim? Eu comprei o título a, por exemplo, R$30. Quando eu comprei esse título, ele era um tesouro pré-fixado de 10%. E aí, a Selic começou a subir e hoje ela está a 13%. O que significa isso? Que esse meu título, de maneira objetiva, perdeu valor, né? Por quê? Porque se eu tenho uma possibilidade de ganhar 10% e, vamos dizer assim, com a possibilidade de perder ou não, né? Que eu tenho que esperar chegar no vencimento. E eu tenho a possibilidade de ter um Tesouro Selic que eu posso comprar num dia, vender uma semana depois e eu vou ter mais ou menos a mesma rentabilidade diária, eu posso, né? Eu entendo, vamos dizer assim, quem comprou pode entender que ele tem mais valor, o título do Tesouro Selic agora passa a ter mais valor do que o Tesouro pré-fixado. Quando acontece o contrário também é verdadeiro, ou seja, se eu tenho um título de tesouro pré-fixado de 10% e aí eu tô com a minha Selic a 13% e ela cai abaixo de 10%, esse título que está na minha mão ele passa a ser mais valioso do ponto de vista filosófico, certo? Mas isso se reflete também no seu preço. Então aqui está o grande segredo do tesouro pré-fixado. Por quê? Quando a gente compra um título de tesouro pré-fixado ele tem um valor e esse valor ele varia ao longo do tempo de acordo com as taxas de juros do mercado. Então é possível, por exemplo, que se você comprar na hora certa um título pré-fixado e você surfar a onda de queda da taxa Selic, por exemplo, você vai ter um ganho antecipado. Você tem condições, por exemplo, de ter uma valorização desse título, ou seja, o valor que você pagou, por exemplo, R$30, ele vai passar a ser agora, por exemplo, R$40, e então você consegue vender ele mais caro do que você comprou e não precisa aguardar que passe todo o período que foi combinado na compra desse título para ter a rentabilidade acordada, inclusive tendo uma rentabilidade pode ser até maior do que a que foi combinado inicialmente, certo? Então esse é o grande segredo do tesouro pré-fixado. Pode parecer um pouco estranho, um pouco confuso,
Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, né, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente falar um pouco melhor sobre isso. Isso acontece tanto com esse título, né, quanto com outro título que tem além da Selic dentro do tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA, né, é outro título que tem alguma coisa, não é exatamente da mesma maneira, ele se comporta um pouquinho diferente, mas ele tem um elemento fixo ali dentro que pode ter esse tipo de impacto também. Então, eventualmente, é possível se utilizar em estratégias de investimento a compra e venda desses títulos, não só levando em conta a rentabilidade que ele vai te entregar quando chega no vencimento, mas também analisando a possibilidade de flutuação dos preços deles. E esse é o grande segredo que nem todo mundo sabe, mas é uma forma, de repente, para quem está querendo investir e começar a entender como que funciona, né, a variação de preço de alguma coisa, com alguma garantia de rentabilidade, de repente é uma forma de explorar aí uma pseudo renda variável, apesar de nós estarmos tratando de títulos de renda fixa, certo? Então, se você ficar com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo e a gente vai conversando sobre o assunto. Até mais!